E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui ao Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje, a pedidos de uma inscrita que é a Mariana, nós vamos fazer a primeira parte da resolução de questões da Universidade Estadual de Londrina, a UEL. O vestibular é agora, no começo de março. Eu preparei as questões e antes da gente começar é importante a gente esclarecer algo sobre esse vestibular em específico. O vestibular da UEL, ele tem um tema, cada prova tem um tema e as questões de todas as áreas do conhecimento são realizadas, são confeccionadas a partir desse tema principal. É claro que isso traz muitas vezes uma prova muito bem construída e muito interessante, mas isso também, para que se contemple todas as áreas do conhecimento, pode trazer uma prova muito técnica e muito conteudista. Nós vamos encontrar questões com esse perfil nessa resolução. Eu separei para vocês as questões de biologia das provas de 2018, 2019, 2020 e 2021. Nós faremos nessa primeira parte as questões de 2018 e 2019 e depois na segunda parte as de 2020 e 2021. O PDF, para variar, está disponível aqui na descrição do vídeo, o link para que você possa baixar, e aqueles que gostam de resolver as questões antes têm essa possibilidade, e também nós temos a minutagem de cada questão resolvida no vídeo, tá bom? E antes então da gente começar finalmente, aquele nosso ritual mais que padrão. Se você é novo, por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e ser distribuído. Pega papel e caneta, baixa o PDF, resolva as questões, afinal de contas é hora do estudo. Então vamos lá. Para a nossa prova de 2018, o tema dessa prova é vida e morte. Obviamente, se é vida, tem muita coisa a ver com a biologia, que é o estudo da vida. Então, fica até um pouco meio evidente isso, tá? Nossa primeira questão tem essa imagem base aqui, que é a imagem de um ovo e um copo d'água, certo? Essa imagem ela é utilizada, se eu não me engano, para 6 primeiras questões dessa prova, por isso, inclusive, o enunciado: analise a figura a seguir e responda às questões. Então vamos lá. Leia o texto a seguir. Vimos aqui a imagem, o ovo no copo d'água. A determinação de um ambiente propício à origem da vida na Terra divide as opiniões dos cientistas. Uns defendem que o surgimento da vida teria ocorrido, por exemplo, na sopa primitiva dos oceanos, em superfícies de minerais de argila ou então em sistemas hidrotermais, solos, atmosfera, lagos e ilhas vulcânicas. Vale a ressalva de que a presença de determinados compostos químicos em meteoritos aponta ainda a contrariedade em relação à concepção de que o universo é pobre em matéria orgânica. Com base no texto e nos conhecimentos sobre teorias de origem da vida, assinale a alternativa correta. Então vamos aqui às 3 primeiras. A teoria da geração espontânea ou biogênese, por considerar a multiplicidade de formas de vida existente, defende a concepção atualmente aceita, segundo a qual seres vivos podem surgir por mecanismos que não sejam através da reprodução. Então, isso não é aceito e essa teoria não é a biogênese, ela é a abiogênese. A está errada. B. Para a panspermia, a vida na Terra é resultado de processos químicos em que compostos orgânicos se combinaram formando moléculas inorgânicas complexas, as quais deram origem aos seres vivos por capacidade de reprodução. A panspermia diz que a vida veio como micro-organismos vindos de fora, de meteoritos, possivelmente cometas que se chocaram com o planeta. Então, está errada. C. Segundo a hipótese autotrófica,
Os primeiros seres vivos, por serem muito simples, não teriam mecanismos celulares desenvolvidos para capacitá-los a produzir substâncias alimentares, obrigando-os a utilizar as substâncias disponíveis no meio. Se ela é autotrófica, os primeiros seres vivos produzem o seu próprio alimento. Né? Alimente é ótimo. Alimento. Então, está devidamente errada. Nem A, nem B, nem C por enquanto. Vamos continuando. Questão alternativa D. É preconizado pela hipótese heterotrófica que, a partir da energia consumida por reações químicas entre componentes orgânicos da crosta terrestre, os primeiros seres vivos produzam suas próprias substâncias alimentares. Bem, mesma coisa, se a C está errada porque o autótrofo come o que está fora, a D está errada porque o heterótrofo não produz o seu próprio alimento. É simples, tá? Ele não tem essa capacidade. Se tivesse aí hipótese autotrófica, beleza, mas heterotrófica não cabe. É claro que se a gente invalidou a A, a B, a C e a D, só nos resta a E, mas vamos lê-la. Para a hipótese autotrófica, com a formação da camada de ozônio na estratosfera, por consequência da presença do gás oxigênio na atmosfera terrestre, os seres vivos, antes restritos aos ambientes aquáticos, passaram a colonizar ambientes de terra firme. Bem, talvez vocês não tenham isso muito colocado quando a gente fala de origem da vida. Mas se eu tenho um ser autótrofo que vai fazer fotossíntese, que vai produzir oxigênio como resultado dessa fotossíntese. Essa fotossíntese, produzindo oxigênio, vai disponibilizar o oxigênio na atmosfera. A atmosfera, recebendo raios ultravioleta, vai atuar nesse oxigênio, né? Os raios vão atuar no oxigênio e vão produzir ozônio. E, obviamente, o ozônio vai subir para a estratosfera e vai formar a camada de ozônio. Com a camada de ozônio produzida, bonitinha, protegendo o planeta, eu tenho condições de ter uma vida fora dos oceanos. Afinal de contas, eu tenho a proteção do ozônio, o que permite que menos UV atinja o solo. E aí, obviamente, por processos evolutivos, eu consigo fazer com que a vida chegue à Terra e não fique restrita aos oceanos. É uma volta e que a gente pouco fala, na verdade, em sala de aula. Mas a gente pode tanto ir por essa volta, reconhecendo todo esse processo, ou pode ir pelas fáceis eliminações que nós temos nas outras alternativas. Os dois caminhos são corretos, né? Eu aqui, respondendo a questão, acabei fazendo os dois, beleza? Vamos para a questão número 2, que fala da peste negra. A peste negra ou morte negra era assim chamada porque no seu desenvolvimento provocava hemorragias subcutâneas que assumiam uma coloração escura no momento terminal da doença. A morte dava-se entre 3 a 7 dias depois de contraída a patologia e levava de 75% a 100% dos acometidos. O agente causador da peste negra transmitido pelo rato, o agente causador da peste negra era transmitido pelo rato por meio das pulgas e a sua penetração na pele humana causava uma adenite aguda que recebia o nome de bubão, principal sintoma da doença. Daí também o nome peste bubônica. A gente tem aqui uma imagem, né, da peste negra. É uma ilustração da época da pandemia. Vamos lá. Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta corretamente o agente etiológico e o modo de transmissão da peste negra. A. Um protozoário adquirido pelo contato com as fezes da pulga que defeca ao picar. B. Uma bactéria transmitida através da picada da pulga contaminada. C. Um protozoário transmitido pela saliva da pulga contaminada. D. Uma bactéria adquirida pelo contato das fezes da pulga através do ferimento da picada. É um vírus transmitido pela picada da pulga contaminada.
A peste negra é uma doença bacteriana e ela é transmitida através da picada da pulga contaminada, tá? A gente fala geralmente que é a peste transmitida pela pulga do rato. A gente tem geralmente essa fala, inclusive muitos livros didáticos trazem exatamente esta fala, tá? Então, nós temos aí como alternativa correta a alternativa B, uma bactéria transmitida através da picada da pulga contaminada. Bem fácil essa. Questão 3. Leia o texto a seguir. O lançamento sem tratamento prévio de efluentes de origem doméstica ou industrial em uma grande variedade de ambientes aquáticos pode levar mananciais de água doce a apresentarem um alto grau de poluição ou até mesmo a sua morte, constituindo fator de preocupação. Com base no texto e nos conhecimentos sobre eutrofização ou eutrofização? Cadê a diferença? Considere as afirmativas a seguir. Eu não sei se foi erro meu na digitação ou se foi erro meu ou foi erro da própria questão. Mas tudo bem, a gente está falando de eutrofização. Vamos ver as alternativas aqui, as afirmativas a seguir. 1. Quanto maior a quantidade de nitrogênio e fósforo no rio ou na lagoa, menor será o consumo de oxigênio pelos micro-organismos existentes no ambiente. E isso ocorre porque tanto os minerais quanto os micro-organismos concorrem pelo oxigênio dissolvido na água. Gente, o consumo é sempre o mesmo. Eu preciso do oxigênio, não tem lógica. Se eu tenho fósforo, se eu tenho nitrogênio na água, mas eu tenho uma demanda de oxigênio daqueles micro-organismos, essa demanda se mantém independente da Constituição. Então, isso está errado. A afirmativa 1 está incorreta. 2. O nitrogênio e o fósforo são nutrientes de grande importância para os mais diferentes tipos de cadeias alimentares aquáticas e terrestres, porém, quando em baixas concentrações e associadas às más condições de luminosidade, provocam nos rios e lagos um fenômeno chamado eutrofização. Gente, é diferente, é quando eles estão em alta quantidade, não em baixa quantidade. Também, então, está errada. 3. Deixa eu subir aqui um pouco. Como consequência da eutrofização, a água pode apresentar as seguintes alterações: sabor, odor, cor, redução do oxigênio dissolvido, crescimento excessivo de plantas aquáticas, mortandade de peixes e outras espécies aquáticas, além do comprometimento de condições mínimas para o lazer. Quem mora em São Paulo e principalmente mora próximo à região da Guarapiranga, que recebe esgoto clandestino, esgoto doméstico clandestino, a gente tem muitas vezes o processo de eutrofização na Guarapiranga, forma aquele tapetinho de algas na Guarapiranga. Isso altera muitas vezes o sabor da água, isso dá cheiro na água, isso traz mortandade de peixes, isso traz aí água imprópria para o banho, isso traz essa grande quantidade de consequências. Então, a alternativa 3 está correta, tá? Eu falo da Guarapiranga porque é um exemplo próximo a mim aqui, que mora em São Paulo. Mas com certeza é um processo que já foi avistado por muitas pessoas em várias regiões do Brasil. 4. Um dos problemas da aceleração do processo de eutrofização é o aumento da probabilidade de proliferação de cianobactérias, as quais, por serem potencialmente tóxicas, podem alterar a qualidade das águas, comprometendo o abastecimento público. Quando a gente fala o tapetinho de algas, é óbvio, né? Eu estou falando muitas vezes, a grande maioria delas, de algas protistas. Mas também eu estou falando das cianobactérias, que são representantes do reino Monera, que são autótrofos. Então isso está correto também. Então a afirmativa 3 e a afirmativa 4 estão corretas. Aqui nas nossas alternativas, 1 e 2, 1 e 4, 3 e 4, alternativa C é a nossa alternativa, encontramos ela. Depois tem 1, 2, 3, 2, 3, 4. Então,
Alternativa C, somente as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Questão número 4. Leia o texto a seguir. Durante muito tempo, a morte celular foi considerada um processo passivo de caráter degenerativo. Entretanto, estudos demonstram que organismos multicelulares são capazes de induzi-la de maneira programada em resposta a estímulos intracelulares ou extracelulares, como, por exemplo, ativando a apoptose. Esse fenômeno biológico, além de desempenhar um papel importante no controle de diversos processos vitais, está associado a inúmeras doenças como câncer. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a apoptose, atribua verdadeiro ou falso as afirmativas a seguir. Então vamos lá. A apoptose ocorre quando a célula, por sofrer um dano externo, rompe suas membranas e derrama o seu conteúdo enzimático nas células vizinhas. Não. A apoptose muitas vezes é programada e não necessita de dano. Então essa é falsa. Primeira é falsa. Segunda, durante a apoptose ocorre a destruição de células por ação enzimática nas suas estruturas internas. Certo? A gente tem inclusive o lisossomo na cauda do girino que libera essas enzimas e aí eles começam a digerir, iniciando essa digestão interna nas células e depois eliminando a cauda do girino. 3. A apoptose ativa nos tecidos embrionários, enquanto que nos tecidos adultos tal processo é geneticamente desativado. Acabei de falar do exemplo da cauda do girino. Se eu tenho isso na cauda do girino, que não é um embrião, a gente já tem um tecido formado, né? Um tecido que a gente pode chamar de adulto, apesar da gente estar falando de uma fase filhotinho de sapo, né? Ela está errada, né? Por conta desse processo. Então, a terceira aí é errada. Quarta, a proteína P53 desencadeia a apoptose nas células que apresentam danos no seu DNA, os quais não podem ser reparados. Essa é uma maneira que a gente tem, que é um botão de segurança que as nossas células têm. Isso é real, tá? É como um botão de segurança. A gente tem uma enzima que faz a reparação do DNA e quando ela não dá conta do recado, muitas vezes a gente pode encontrar essa proteína, a P53, desencadeando a apoptose, tá? Está correto. E a última, destruição do citoesqueleto na membrana celular e da cromatina são características da apoptose. Se eu faço, como eu disse na segunda, uma digestão, uma destruição a partir de estruturas internas, é óbvio que eu estou falando entre essas estruturas internas do citoesqueleto, né, da cromatina, e é óbvio que uma hora ela vai atingir também a membrana celular. Então também está correta. Então, voltando aqui, a primeira foi falsa, né? Deixa eu voltar aqui. A primeira foi falsa, a segunda é verdadeira, depois foi falsa, depois verdadeira, depois verdadeira. Então, FV, FVV. FV, FVV. Então, alternativa D é a nossa resposta correta para essa pergunta, beleza? Questão número 5. Leia o trecho do poema a seguir, tá? Trabalhando nessa terra, tu sozinho tudo empreitas. Será semente, adubo, colheita. Não leva semente na mão, és agora o próprio grão. Olha que bonito. João Cabral de Melo Neto em Morte e Vida Severina. É lindo, essa obra é linda. Tá, eu sou biólogo, mas eu amo literatura. Então vamos lá. A semente é considerada uma estrutura reprodutiva originada a partir do desenvolvimento do óvulo. Com base nos conceitos sobre sementes, assinale a alternativa correta, uma questão de botânica. A. Nas angiospermas, a semente é um óvulo imaturo envolvido por 5 camadas de tecidos parenquimáticos que formam os estróbilos masculino e feminino. Gente, a semente ela é resultado da fecundação. O embrião está lá dentro. Não tem nada de óvulo imaturo na semente, não. Está errada a A. B. A dependência de água para a fecundação das gimnospermas
possibilita a dispersão de suas sementes nas mais diferentes regiões do planeta. Gente, as gimnospermas só conseguiram atingir outras regiões do planeta, solo, terra firme, porque ela não tem dependência de água por ter tecidos de condução e ter semente. Então, tá errada. Quem depende de água para reprodução são as briófitas e as pteridófitas. A B também tá errada. C. A semente das angiospermas é atribuído um valor significativo de sobrevivência porque ela confere nutrição ao embrião até que ocorra a germinação. Afinal, essa é uma das condições, uma das vantagens que a gente tem evolutivas na semente, porque ela de fato protege o embrião, nutre o embrião por um tempo, a ponto até ter condição para que a gente tenha a germinação. Corretíssima. Alternativa C é a nossa, mas vamos ver a D e a E para confirmar. D. As sementes das gimnospermas são protegidas por um carpelo queratinizado, o que dificulta a ingestão e dispersão pelos animais frugívoros. Gente, o carpelo vai dar origem ao fruto. Fruto é coisa de angiosperma, não tem nada a ver com gimnosperma isso aqui. Errada. A germinação das sementes de gimnospermas ocorre de forma hipógea, ou seja, os cotilédones são trazidos para fora do solo, o que lhes confere uma vantagem evolutiva. Tudo certo, menos o nome. Não é gimnosperma, é angiosperma. Lembra? Monocotiledônia, dicotiledônia. Estamos falando aqui dos cotilédones. Isso é de angiosperma, não é de gimnosperma. Então também está errada. Confirmamos então a nossa alternativa C como alternativa correta. Vamos agora para a prova de 2019 e o tema é o desencantamento do mundo. Gente, olha só que tema amplo, né? Que tema vasto e cabe qualquer coisa dentro do desencantamento do mundo. Questão número 6, então, da nossa lista. Primeira questão de biologia da prova de 2019. A síndrome de Down, que afeta 1 em cada 1000 recém-nascidos, não é uma doença, mas a mais comum das alterações cromossomais. Trata-se de uma condição genética que vem acompanhada de algumas peculiaridades para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança. A pessoa com síndrome de Down faz parte do universo da diversidade humana e tem muito a contribuir com o desenvolvimento de uma sociedade inclusiva. Que coisa gostosa que é ler isso dentro de uma questão de vestibular. Que bom que a gente consegue ler isso dentro de uma questão de vestibular. Assinale a alternativa que representa corretamente um cariótipo de portador da síndrome de Down. Eu não vou nem ler as alternativas. Síndrome de Down é representada pela trissomia do cromossomo 21. Nesse caso, nós temos então 47 cromossomos, sendo 2 sexuais, que podem ser XX ou XY, mais 21. Então, só olhar aqui. 45X não é isso, 46XX não é isso, 47XXY não é isso, porque a trissomia está aqui, não está no 21, 47XY mais 21. No caso, eu estou falando aqui de um indivíduo do sexo masculino, né, cromossomicamente definido como sexo masculino, tá? Cromossomicamente. Então, 47XY mais 21, ok? Achamos a nossa resposta. A alternativa D, e a outra aqui, 47XY mais 18, não é a trissomia do 21 que a gente procurava. Então, estamos aqui de maneira correta na alternativa D. Presente essa. Questão 7 da nossa prova, né? Segunda questão de biologia da prova de 2019. Uma das características mais fundamentais dos metazoários são os olhos, que se apresentam em uma variedade de tipos. Quase todos são sensíveis à luz e a maioria possui um tipo de fotorreceptor. Porém, somente os representantes de alguns filos desenvolveram olhos capazes de formar imagens. Os olhos compostos, olha a dica aqui, os olhos compostos compreendem de poucas a muitas unidades fotorreceptoras cilíndricas denominadas omatídeos. Cada omatídeo contribui com a imagem de uma parte do objeto.
de modo que um conjunto forma a sua imagem total. Assinale a alternativa que indica corretamente qual grupo de animal é caracterizado pelos olhos descritos acima. A. Artrópodes. B. Anelídeos. C. Cnidários. D. Moluscos. E. Plateumintos. Poxa, Tiago, eu não faço ideia. Zoologia é muito técnica, zoologia é algo muito, muito, muito técnico para mim. Eu não sei. Muito fácil. Vamos pegar um representante de cada um. Artrópodes, anelídeos, cnidários, moluscos, plateumintos. Cnidário não tem nem olho. Já elimina a alternativa C. Plateuminto tem lá na planária um projetinho. Já elimina a alternativa E. Vamos ficar então entre os artrópodes, os anelídeos e os moluscos. A minhoquinha enxerga? Ah, também não, né? Beleza, a minhoquinha não enxerga. Elimina os anelídeos. Ficamos entre os moluscos e os artrópodes. Aqui a gente tem olho e a gente sabe. Agora pensa num polvo, ou numa lula, ou num caracol, e pensa numa mosca. O polvo e a mosca. Qual desses dois animais tem olhos divididos em partes, que você vê um monte de partezinha? Fica fácil, né? A mosca. E a mosca é um inseto da classe Insecta, representante do filo Artrópoda. Então, nossa alternativa, eu fiz da maneira mais fácil possível, tá? Nossa alternativa é a alternativa A, Artrópodes. Eu podia virar para vocês e falar assim, ó, gente, esse tipo de olho composto é característica dos artrópodes, está aqui a resposta. Tudo bem, vocês iam falar, beleza, é característica dos artrópodes, mas eu quis fazer essa resolução por eliminação justamente para você ter ideia de que a questão é fácil de achar a resposta. Essa questão é fácil de a gente achar a resposta. Vamos para a questão 8. Os vírus não pertencem a nenhum dos 5 reinos. Pesquisadores se dividem entre aqueles que não os consideram seres vivos, pois não possuem metabolismo próprio e consideram que a capacidade de replicação, a hereditariedade e a evolução já são suficientes para considerá-los como tais. Com base nos conhecimentos sobre vírus... Deixa eu ver se eu li direito. Pesquisadores se dividem entre aqueles que não os consideram seres vivos, pois não possuem metabolismo próprio, e os que consideram que a capacidade de replicação, a hereditariedade e a evolução já são suficientes para considerá-los como tais. Com base nos conhecimentos sobre vírus, considere as afirmativas a seguir. 1. Os vírus são constituídos por uma ou várias moléculas de ácido nucleico protegidos por uma cápsula de proteína. Ok, o capsídeo e o ácido nucleico. Perfeito. 2. Os vírus se reproduzem assexuadamente por bipartição, primeiramente duplicando seu material genético e em seguida dividindo-se. Não, eles precisam parasitar uma célula para se multiplicar. Está errado. 3. Os vírus do cólera... O vírus do cólera... Antes de eu ler, cólera é causada pelo Vibrio cholerae. É bactéria, não é vírus. Já está errado por conta disso. Vamos só terminar de ler, né? O vírus do cólera, doença transmitida pela saliva de seus portadores, causa fraqueza muscular progressiva, lesões na pele e nas mucosas. Não, cólera é bactéria. Eles chamam vibrião colérico, né? O vibrião é uma bactéria que tem um formato parecido com uma vírgula. Está errado a 3. Até agora só a 1 está certa. Os vírus podem ser combatidos por vacinas fabricadas com agentes infecciosos atenuados, Coronavac, que promovem a reação do organismo a produzir anticorpos específicos. Perfeito. Então, 1 e 4 estão corretas. Aqui nas nossas alternativas, 1 e 4, 1 e 4. Alternativa B, na questão 8, alternativa B, 1 e 4 corretas. Questão 9. Outra de verdadeiro e falso aqui pra gente. Os rins, pelo processo de filtração, excretam, além dos fármacos, substâncias provenientes do metabolismo, como fazem nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia renal. Com base nos conhecimentos sobre anatomia e fisiologia renal,
Às vezes o professor ele esquece que existe vírgula, come uma coisa ou outra na hora de ler, mas eu volto. Atribua V verdadeiro ou F falso às afirmativas a seguir. A. Depois do sangue filtrado pelos rins, cabe aos néfrons a função de reabsorver substâncias importantes para o metabolismo do organismo, como a água, ureia, sais, ácido úrico e hormônios. Ureia e ácido úrico a gente não quer absorver, a gente quer eliminar. Tá errado. F. A outra, a baixa pressão sanguínea nos capilares no glomérulo renal força a saída do fluxo sanguíneo para o ducto coletor, formando um fluido denominado filtrado tubular ou urina. Se eu tenho uma baixa pressão sanguínea, eu não vou forçar a passagem desse sangue para o ducto coletor. Isso não vai acontecer, está errado, não é uma baixa pressão sanguínea. F também. A glicose, os aminoácidos, as vitaminas e grande parte dos sais do filtrado glomerular, em condições normais, são reabsorvidos pelas células da parede do túbulo contorcido proximal e devolvidos ao sangue. Beleza? É isso mesmo? A gente precisa retomar isso para o nosso sangue, porque a gente não pode, afinal de contas, perder nutriente na urina. Então, FFV por enquanto. Vamos baixar aqui. FFV por enquanto. No néfron ocorre a filtração, em que a pressão do sangue expulsa do glomérulo a água e as pequenas moléculas dissolvidas no plasma, com sais, moléculas orgânicas simples e ureia para a cápsula. Beleza? É isso mesmo, né? A pressão do sangue expulsa essas substâncias químicas, depois a gente reabsorve, como a gente acabou de ver, inclusive, na última afirmativa, tá? Depois a gente reabsorve aquilo que precisa e deixa aquilo que precisa ser jogado fora. É isso aí mesmo. FFVV. Quando ingerimos muita água, a produção do hormônio antidiurético, ADH, é estimulada, aumentando a permeabilidade do túbulo proximal e do ducto coletor. Gente, a gente aumenta a permeabilidade porque a gente tem pouca água e a gente precisa repor essa água. A urina sai mais concentrada. Então está errado, tá? Está errado porque aumenta o ADH, vai aumentar a permeabilidade? Beleza, mas é quando a gente tem pouca água. Então, F. Então ficou FFVVF. FFVVF, alternativa D. Questão 10. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tem um cachorro que está aqui, ó, do lado, ó, latindo, viu? Questão 10. A quantidade total de água que recobre o planeta, cerca de 97%, encontram-se nos mares e oceanos e o restante 3% são água doce. No entanto, a hidrosfera, tanto nos ambientes de água salgada quanto de água doce, se apresenta diversa em relação aos organismos que fazem parte dela. Com base nos conhecimentos sobre a hidrosfera, assinale a alternativa correta. A. Do vapor d'água oriundo das áreas continentais, mais de 90% origina-se da evaporação diretamente do solo e o restante se dá pela respiração das plantas. Se isso fosse verdade, nós não teríamos os rios aéreos da Amazônia como nós temos, que é basicamente milhões de litros evaporados por dia por conta da transpiração das plantas. Então, tá errada a A. B. A região bentônica dos ecossistemas marinhos caracteriza-se pela intensa penetração de luz, alta atividade fotossintética, grande disponibilidade de nutrientes e muitos animais. Olha, muito bonito, mas não é a bentônica, é a nerítica, então está errada. C. O acúmulo de partículas na água de rios e lagos aumenta a penetração de luz, o que implica o aumento da biodiversidade de espécies fotossintetizantes aquáticas. Não, gente, errado. Ele impede a penetração de luz e isso faz com que a gente tenha uma grande mortandade de fotossintetizantes de substrato. Então, está errada a C. D. A eutrofização, aí de novo, indica que um determinado ambiente aquático alcançou seu clímax, porque nele são encontradas situações favoráveis para o desenvolvimento dos mais diferentes tipos de seres vivos.
Não, gente, a eutrofização ela causa mortandade, ela não causa ambiente favorável para a biodiversidade, está errado. Óbvio que se a gente eliminou todas as 4, mais uma vez, a gente fica com a E que é correta, mas vamos lê-la só para a gente confirmar. Os néctons constituem um grupo de organismos aquáticos, do qual fazem parte os animais com capacidade de deslocamento e natação, como moluscos, cefalópodes, peixes, golfinhos, tartarugas e baleias. É exatamente isso. Então, a alternativa é a correta. Vamos para 11, então, a última questão dessa primeira parte. Leia o texto a seguir. A ocorrência de verminoses, como as causadas por plateumintos parasitas, está relacionada a situações socioeconômicas desfavoráveis, frequentemente desfavoráveis, ponto, ao professor que come o ponto e come a vírgula. Frequentemente, essas doenças afetam pessoas que vivem em condições precárias de habitação, saneamento e de maus hábitos de higiene. Com base nos conhecimentos sobre teníase, assinale a alternativa correta. A. Uma característica da tênia é a presença do tubo digestório, uma vez que esses parasitas precisam digerir o alimento retirado do intestino do hospedeiro. Nós não temos esse tubo digestório, tá? Se vocês lembram, a tênia é dividida em proglotes independentes. Então, tá errado. B. O hospedeiro intermediário da tênia solium é o boi e da tênia saginata é o porco. E em ambos os casos, a tênia adulta vive presa à parede do intestino grosso desses animais, de onde são eliminados os ovos produzidos na reprodução sexuada. Tá tudo errado aí. A solium é do porco, a saginata é do boi. E nós não temos o verme adulto nesses animais, nós temos o cisticerco. Nós contraímos a teníase quando nos alimentamos do cisticerco presente nesses animais, não do verme adulto, não dos ovos dele, beleza? C. Uma parte importante do ciclo da teníase é quando as fezes do porco ou do boi contaminadas por cisticerco acidentalmente caem na água e são ingeridas pelos humanos. Não! O cisticerco não sai nas fezes, ele está no músculo, então ele está na carne. Está errada. D. O ser humano contamina-se ao ingerir carne crua ou mal cozida que contém cisticerco, os quais no intestino delgado sofrem algumas alterações e prendem-se à mucosa intestinal através do escólex. Certo? É exatamente isso. O escólex, para quem não lembra, é aquela peça com ganchinhos. A teníase, quando comparada com a cisticercose humana, é a forma mais grave da parasitose, porque nesse caso o ser humano fica muito tempo liberando ovos de Teria saginata no ambiente, podendo contaminar outras pessoas. Vamos lá. É a forma mais grave. Primeiro, quem causa a cisticercose é a Taenia solium, do porco, não é a saginata. Segundo, quando nós ingerimos o ovo da tênia, ou seja, nós fazemos o papel do porco dentro do processo do ciclo evolutivo da tênia, esse cisticerco pode se desenvolver em qualquer local, incluindo o músculo cardíaco, incluindo o sistema nervoso central, que é o que a gente chama de neurocisticercose. As consequências disso podem ser variadas e podem sim levar um indivíduo ao risco da morte. Então, peraí, gente. A teníase, você toma o vermífugo, faz lá o tratamento bonitinho, você vai expelir, vai defecar proglote por um bom tempo. Mas ela é muito menos grave que a cisticercose. Não tem nem como falar nada sobre isso, tá? Porque a cisticercose, ela é algo que literalmente vai depender da sorte. Se parar, se tiver uma neurocisticercose com uma grande quantidade de cisticerco, por exemplo, a pressão intracraniana pode ser muito grande e causar vários problemas, vários processos aí que podem desenvolver para perda de movimentação, sabe? Melhor nem mexer com isso, tá bom? Então, a E está errada, ficamos então realmente com a alternativa D como alternativa correta.
Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da Universidade Estadual de Londrina das provas de 2018 e 2019. No próximo vídeo teremos então a resposta para as questões de 2020 e 2021. Antes de eu me despedir de vocês, aquela dica básica que a gente sempre dá no final do vídeo, porque tem muito conteúdo sendo produzido aqui no Renologia. Então, segue a gente lá nas redes sociais, @Renologia, no Instagram, no Twitter e também no TikTok. Acompanhe a gente lá na roxinha, as lives de livro didático já começaram. Vamos construir juntos esse livro didático, que depois vai ser distribuído, vai ser disponibilizado gratuitamente para todo mundo que tiver interesse. Claro, é um processo longo, mas nós temos esse objetivo. E também não esqueça de acompanhar a gente no nosso podcast Articulando Renologia, que está disponível no Google Podcast e também no Spotify. Os episódios, para quem gosta do vídeo, também saem aqui no YouTube, beleza? Então, deixo aqui o meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!